Hoje então é dia 16 de março de 2014, o ano da Copa no Brasil. O Paraguai vai ser puro, o Uruguai vai ser tri. E nós podemos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulos 19 e 20. Penso que sejam capítulos muito conhecidos dos irmãos, porque no capítulo 19 Deus propõe uma brit, um pacto. Deus pede a mão de Israel em casamento, e a noiva Israel diz sim. Sabia, não? Aqui é o contrato. Qual que é a palavra que você falou que existe? Berit, aliança. Isso é no latim? Não, isso é hebraico. Berit. Eles nem colocam a letra E, não, eles põem B apóstolo. CH no final. TH no final. Berit. Eles costumam não colocar o E, eles põem B apóstolo, RITH. É a palavra para aliança, pacto. Esses pactos aí que já falam, o mosaico, o abraâmico, o davídico, o novo pacto. Eu penso que sejam capítulos conhecidos porque é a base do nosso estudo aqui, que é lei versus graça. Já viu aqueles lutadores, um fica em frente, o outro assim? Os do MMA vão brigar. Você já viu a graça de um lado e a lei do outro? Um dando aquela olhada assim, um encostando aquele narigão que vocês não tem, porque dá muita bolacha no outro. Nariz costuma até tirar a cartilagem, você sabe, no lutador de boxe. Tira o osso do nariz, porque quebra. No capítulo 19, Deus pede a mão de Israel em casamento e Israel diz sim. E no capítulo 20 nós temos os termos da Berit, os termos do pacto, os termos da aliança. Vamos ali, Êxodo 19, verso 5. No capítulo 19, esse evento aqui aconteceu 3 meses depois que Israel havia sido tirado do Egito. Israel saiu do Egito lá em meados de março. Estamos chegando aí a Páscoa. Aliás, hoje é dia de Purim. Hoje é dia de Purim. Não é verdade, ô Rafa? O Rafa está bem inteirado do assunto Purim. Hoje é o dia em que Satanás quase ganhou o jogo. É banquete. Satanás hoje está comemorando o dia em que Satanás perdeu o jogo, mas assim, e perdeu de virada aos 50 minutos, 50 do segundo tempo. Deus marcou o gol, porque ele quase conseguiu extinguir o povo judeu do planeta. Quase, faltou assim um beijo de pulga, como diz o nosso amado presidente. Os irmãos sabem a história, está lá no livro de Esther. E aqui a Páscoa havia sido celebrada já 3 meses atrás. Eles estão ao pé do Monte Sinai e Deus usa Moisés como porta-voz para pedir em casamento. Moisés, só favor, vai lá, pede Israel em casamento para mim, fazer um favor. Aí Moisés chega com a seguinte mensagem, verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha brit, a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. E são essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés, chamou os anciãos do povo, bom dia, e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Eu estou querendo que vocês sejam a minha propriedade particular, a minha nação sacerdotes, a minha nação santa. Vocês querem? Aí o povo respondeu: topamos, bom dia. Sim, tudo que o Senhor disser faremos.
Aí Moisés sobe ao Monte Sinai e traz as tábuas da lei, contendo o que está em Êxodo 20, versículos 2 até versículo 17. Essa é a parte que eu peço você ler para prestar atenção, que é a parte mais jurídica da coisa. Em Êxodo 20, versos 2 a 17, nós temos os famosos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. A lei com L maiúsculo. Né? A lei mor. Né? O germe das 613 mitzvot. O germe das leis que vão se desdobrar, que vão detalhar como é que Israel possa ser a propriedade peculiar de Deus, Êxodo 19:5, e como é que Israel possa vir a ser o reino do sacerdote e a nação separada, distinta, diferente de todas. Êxodo 19:6. Lembra? Nós lemos o contexto. Deus propõe para Israel: quer casar comigo? Quer casar comigo? Israel fala assim: sim. Então, se vocês querem casar com eu, vocês vão ter que, se diligentemente ouvir a minha voz. Vocês têm que me ouvir. Eu vou chamando, vocês vêm vindo. Vou chamando. Né? Quem tem um bichinho de estimação sabe. Vocês vão me acompanhar. Mulher tem que fazer do meu jeito. Israel, lá no Antigo Testamento, você sabe como é que é. Aí Deus, a priori, a princípio, ele propõe esses 10 mandamentos. Nós aqui que entendemos os ramos jurídicos, né, os Vadmekum de Bar do Brás, já viu? É um livro assim de milhares de páginas, não é? A Constituição, ela tem as leis preliminares, as leis gerais. Bom dia. Que vão ser desdobradas em leis complementares, se não me engano. Aqui nós temos 10 mandamentos, mas que vão se desdobrar em 613 a posteriori, ao longo dos próximos 40 anos. E nós temos visto que a lei mosaica, ela é composta de leis civis que regem os aspectos sociais e jurídicos da vida de Israel. Nós temos as leis cerimoniais que regem o culto de Israel ao Senhor, e nós temos as leis morais. As leis morais, nós vimos que elas têm seus correspondentes no Novo Testamento, no ensino apostólico. Lembra? As duas últimas vezes que nós nos encontramos aqui, no Velho Testamento fala, lá na lei de Moisés, aqui no Êxodo 20, fala não cobiçarás, mas os apóstolos ecoaram esse ensino. Então eles nos apetecem. Lá no Êxodo 20, na lei que é peculiar e própria de Israel, Deus falou: não dirás falso testemunho. Mas no ensino apostólico existe eco desse ensino. Então ele também nos apetece. Lá no Êxodo, ou seja, são os 6 últimos mandamentos, porque são 10 mandamentos. Os 4 primeiros dizem respeito à relação com Deus. E o mandamento 5, 6, 7, 8, 9 e 10, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, diz respeito ao relacionamento horizontal com as pessoas. Por isso que é dito lá em Mateus 22, 37 a 39, que a lei se resume nesses 2 princípios: amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos resumem a velha aliança, resumem a lei moral. Acho que eu estou com a olho, assim, eu estou enxergando 2 marcas. Tem uma aqui, outra ali. Acho que eu estou vendo. Esses 2 mandamentos resumem toda a lei mosaica. Mateus 22, 37, amarás o teu Deus de todo o coração. Resume os 4 primeiros mandamentos.
e amarás o próximo como a ti mesmo, resume todos os outros 6 mandamentos, sendo que esses 10 são o germe dos 613. Então a lei mosaica, ela é composta de leis civis, leis cerimoniais e leis morais. A lei civil e a lei cerimonial não nos tange, não nos importa, não importa para a igreja, porque elas regulam a vida nacional, a vida civil, o Código Civil, a lei civil, e a vida religiosa de Israel, a lei cerimonial. A lei moral dos mandamentos mosaicos também não nos interessam, mas nos interessam porque eles foram refletidos no ensino apostólico, conforme nós vimos aqui, né? Êxodo 20 tem reflexo em Efésios 6, Romanos 13, 1 Timóteo 5, vocês anotaram aí nas 2 últimas semanas, em Colossenses, em Romanos, em Timóteo. Lembra que nós falamos disso? Você não lembra? Você estava lúcida no dia? Ela costuma cochilar. Então, existem as leis civis, as leis cerimoniais e as leis morais. As leis morais estão resumidas no mandamento 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Honra teu pai, não matarás, não furtarás, não dirás ao testemunho, não cobiçarás. Que vai ser desdobrado depois em mandamentos menores. Os primeiros 3 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais escultura e não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, eles são o germe da lei civil, que também vai ser desdobrada em mandamentos menores lá por Moisés ao longo da Torá, os 5 primeiros livros do Velho Testamento, de Êxodo até Deuteronômio. Por que os 3 primeiros mandamentos, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais escultura e não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, resumem o Código Civil, sendo que o Código Civil regula a vida civil de Israel, porque Israel é uma teocracia. Israel não é governada por primeiro-ministro, não é governada por rei, não é governada por presidente. A proposta de Deus para Israel é que eu é que vou te governar. Voltando aqui ao nosso contexto, Êxodo 19, 5 e 6. Israel é propriedade particular de Deus. Os 3 primeiros mandamentos resumem a lei civil. O mandamento 4, que é o do sábado, regula a lei cerimonial. Nós vamos ver, que é o nosso assunto de hoje. E os mandamentos 5, 6, 7, 8, 9 e 10 regulam o código moral. Lembra que o alicerce dessa aliança, o alicerce desse pacto que está sendo proposto por Moisés para a nação, é a exclusividade na adoração. Você é meu e eu sou seu. Porque quando a gente vai se não me engano é Deuteronômio 7, meus irmãos podem ir lá no Deuteronômio 7. É bom que é um exercício de concentração, né? A gente fica mais treinado ainda, aí nós vamos nos tornar soldados mais afiados ainda, que a gente quer aprender de Deus apesar de tudo, né? Apesar do boemia, tá rolando. Olha lá em Deuteronômio 7. Os irmãos lembram que lá em Efésios 2, 15 e 16, beleza, Ju? Tá melhor? Você tá mais lívido hoje, mais bonito. Ele já tá jogando bola? Boliche deve ser, né? Lá com o Isaac. Quando a gente vai em Efésios 2, 15 e 16, Deus fala que agora, aqui nessa dispensação, na igreja, nessa que já tem durado 2000 anos, o muro de separação foi derrubado.
Existia um muro que separava, de um lado é judeu, do outro lado são todas as outras nações. Agora, no corpo de Cristo, na igreja, o muro derrubou. Mas aqui em Êxodo 19 e 20, Deus é o pedreiro. Ele está fazendo o muro. Ele está separando Israel de todas as nações. Olha lá. Vós sereis, Êxodo 19, 5, minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aí o unido de Salamelingo é Abraão. Ele escolheu Abraão. Eu poderia ter escolhido qualquer ser humano daqueles que estavam vivendo há 4.000 anos atrás. Mas ele fez o unido de T e caiu Abraão, ele chamou Abraão. Ele não fez o unido de T. Vou aqui no Êxodo 7, nós vamos ver. Deus aqui está levantando a parede de separação. Deus está separando Israel de todas as nações. Propriedade peculiar minha. É o Código Civil, é a lei civil. Exclusividade na adoração. Vocês não vão ter nenhum outro Deus. E vocês são a minha nação escolhida. Eu não escolho outra, só vocês. É absurdo o amor que Deus tem por Israel, é absurdo. Hoje é um dia que é prova disso, que hoje, como já foi falado, é o dia de Purim. O dia em que Satanás quase ganhou o jogo. Faltou 1 milímetro assim para ganhar o jogo. Porque era para todos nós estarmos indo para o inferno nesse momento, porque Jesus Cristo teria nascido se o povo judeu tivesse sido destruído 2.500 anos atrás. Não tinha judeu. Jesus vai nascer de onde? Mas hoje é o dia de festa, de bolo, de confete e serpentina para os judeus, sabe? Dia de banquete. Oi? Dia de banquete. É dia de banquete, dia de festa. Como nós somos num culto meio judaizado a assistir, nós 4, né? Nós 2 casais, eles estavam lá celebrando o Purim, é mó barato. Festa mesmo. Ter pouca nele. É legal. O povo judaico é muito farto, né? A videira deles explode. E hoje está sendo comemorado. Aliás, foi na sinagoga, ontem foi sábado, né? Mas é de ontem para hoje. Os dias deles é bem atravessado. Mas vamos lá, Deuteronômio 7. Deus separando Israel de todo mundo. Isso é minha propriedade peculiar. Isso resume o Código Civil. Porque Deus é o rei de Israel. São os 3 primeiros mandamentos. Nação santa, com um código moral elevado. Isso resume os mandamentos de 5 a 10. E nós vamos ver que a nação de sacerdote, que é a parte que lida com a questão religiosa, está resumido no sábado, o 4º mandamento. Que é o nosso assunto daqui a pouquinho. Deuteronômio 7, versículo 1. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado de diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Totalmente, não vai deixar ninguém, nem criança, nem velho, nem menino mamando, nem mulher, nem vida, mata todo mundo. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. É para matar o povo inteirinho. Os sobreviventes estão esperando no pé do judeu até hoje aí, que são os palestinos. Se eles tivessem matado todo mundo há 3.500 anos atrás, não tinha palestino lá enchendo a paciência de judeu. Mas eles não cumpriram o mandamento. Entrou, matou uma meia dúzia e já tinha espaço para pôr a rede, esticar a rede. Vai, tá bom, deixou um restinho lá. E aí ficou esse problema que tem até hoje. Nem contrairás, verso 3, matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos e nem tomarás suas filhas para teus filhos. Por quê? Por que Deus quer que mate esse povo todo e não quer que se contraia matrimônio com os heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus? Por quê? Por quê? Os cananeus, os povos da Palestina. Porque está no verso 4. Pois elas fariam desviar teus filhos de mim. E Deus é ciumento, a gente sabe disso lá em Tiago. E morte ciúme.
Ele tem um ciúmão lascado de nós, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém, assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, e queimareis as suas imagens de escultura. Porque tu és povo santo, separado ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu. Lá o Deuteronômio 19, 5, 6. Para que lhe fosses o seu povo próprio, peculiar, particular, de todos os povos que há na terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, porque éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. É amor à primeira vista, né? E bateu o Israel assim, o coração dele. Isso já aconteceu com vários de nós e vai acontecer com mais alguns. Vai ter um dia que o Isaac vai bater o olho numa garota assim, nó, é ela. É ela. Não é isso? Eu penso que já aconteceu com o Marcelo. Hein, Marcelo? Já aconteceu? O coração deve estar disparado, eles falam de borboleta. O pastor geral já deu esse testemunho 300 vezes também. Até hoje, continua batendo. Até hoje é chonada, essa coisa acontece. Israel bateu o olho e disse assim: não, é ela. É essa nação que eu quero. É por questão de amor. Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizeram a vossa. Porque já está chegando a hora dele casar, não é, né? 18 está na hora. Está liberado. Já pode arranjar a noiva aí, o emprego e a noiva e casar. Ficar livre dos pais logo, é bom demais. Sai de casa. Elaine tá doido por ficar livre de você? Isso eu sei. Ela me falou isso quinta-feira. E para guardar, porque você não estava lá, né? Ela falou pelas costas. E para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Então Deus construiu um muro ao redor de Israel. Um muro para separá-lo. É o muro de separação de inimizade que fala lá em Efésios 2. E para que Israel ficasse separado das outras nações, fosse, Êxodo 19, 5 e 6, propriedade peculiar, reino de sacerdotes e nação santa, ele deu a eles esses mandamentos, que estão resumidos em Êxodo 20. Conhecidíssimos 10 mandamentos, mas que se desdobraram em mandamentos mais detalhados, as leis complementares. Mandamentos esses, seja 20 ou seja 610, que nós não temos compromisso nenhum. Nós da igreja não temos nada a ver com isso. Nós não fomos tirados do Egito. O faraó não dava chicotada em nós. Nós não temos nada a ver com essa história. Isso aqui é peculiar a Israel. Porém, a parte moral nos tange, porque ela foi repetida pelos apóstolos. Então, os mandamentos civis, que estão resumidos nos 3 primeiros, não terás outros deuses, dita a exclusividade de Deus. Só eu não aceito o outro. Ainda que Israel tenha arranjado muitos amantes. A gente sabe pela história de Israel. Tem até um versículo, agora eu não lembro onde ele está, é um dos versículos mais lindos que eu conheço, que mostra o tanto que é Jeremias 3:1. Olha o tanto que Deus é apaixonado por Israel. Israel pisou na bola, mas Deus é Deus fiel. Poucos homens teriam essa nobreza que Deus tem, que é expressa aqui em Jeremias 3:1. Se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará ela? Ou seja, sua mulher te trai, põe muitos galhos na sua cabeça, aí ela arrepende lá do amante e fala assim: ô benzinho, aceita de volta. Normalmente se enche essa mulher de tapa. É o normal. Eu não estou falando que eu faço isso, mas o que a gente vê no noticiário aí é isso. Mas olha a atitude de Deus. Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim
Volta para mim, diz o Senhor. É até que parece música sertaneja, né? Volta para mim, não parece música sertaneja? Eu sei que você trabalhava lá naquele lugar lá, né? Como é que eles falavam antigamente, lá na... Tem até um termo francês, para não usar um termo muito chulo, né? Como é que é? Não, mas tem um termo mais bonitinho ainda, né? Lá na casa de... Lá, ela trabalhava lá. A mulher de Deus abandonou Deus para trabalhar lá naquele lugar. Ali perto da rodoviária. A casa da Luz Vermelha. A casa da Luz Vermelha. Foi trabalhar lá, não. A Bíblia fala desse Ezequiel, ela se tornou uma prostituta. Leia Ezequiel 16, vocês vão ver o tanto que é pesado o texto. E ela ainda fazia seleção de amante. Mas mesmo assim, Deus falou: eu sei que você é uma prostituta, que você já teve um monte de amante, mas eu amo você assim mesmo, volta para mim, eu estou aqui te esperando. E está esperando até hoje e vai voltar, na marra, mas vai. A gente conhece a história lá da tribulação. Por quê? Porque Deus exige exclusividade. Exige exclusividade na adoração e no relacionamento. E Satanás, sabedor disso, sempre tentou conduzir Israel à prática da idolatria. Sempre manipulou os reis de Israel para que eles entrassem nessa de idolatria. Filho de Manassés, vários, Jeroboão, 90%, 80% dos reis de Israel pisaram na bola. Porque ele sabe, se você desviar o pastor, o rebanho vai junto. A gente já viu isso em muitas situações. Então existe o Código Civil que regula a vida civil de Israel, jurídico civil de Israel, que tem como base o relacionamento exclusivo de Israel com Deus, porque é uma teocracia. E esse Código Civil, Deus já na sua presciência sabia que mais cedo ou mais tarde eles iriam pedir um rei, regulava a forma da escolha desse rei, regulava a forma dos patrões se relacionarem com servos. Está aqui, é só vasculhar os 613 mandamentos. É um bom exercício, né? Separe os 613 mandamentos no que é civil, no que é moral e no que é cerimonial, para casa, né? Leia de Êxodo a Deuteronômio e separe os 613, põe cada uma das 3 caixinhas. Apesar que isso já tem pronto na internet. Hoje em dia é cola, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Está pronto, professor. Ou seja, em 3 minutos você faz o que você levaria meses. Aí, já falei, a parte moral não nos tange, mas nos afeta, porque foi repetido pelos apóstolos. A parte civil que regula propriedade, relacionamento patrão-empregado, etc. A parte jurídica mesmo, do relacionamento social, que se baseia, que se apoia no relacionamento com Deus, está resumido nos 3 primeiros. Aí sobrou o 4º mandamento, o sábado. O sábado é o germe, o mandamento do sábado, que é um mandamento que tem 2 coisas que Deus escolheu para serem evidências visíveis dessa peculiaridade da nação, dessa relação de exclusividade. Foi a circuncisão e a guarda do sábado. A circuncisão era uma coisa física, né, na carne mesmo, e é a operação de Fimose. Quem não sabe o que é a circuncisão, que é praticada por todo judeu ao 8º dia. Todo judeu circuncida os seus filhos ao 8º dia. Isso até hoje é mandamento perpétuo e a guarda do sábado. Você vê como é que é idiota hoje em dia terem ramos do cristianismo que queiram guardar o sábado. Por que não circuncida também? Porque é algo peculiar a Israel. Esse mandamento 4º, ele é o germe. Lembra? Isso aqui é o resumão, os 10 mandamentos, Êxodo 20, é a síntese do que vai ser desdobrado em mandamentos mais detalhados ao longo de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E aí quando você vai de Êxodo capítulo 25 em diante, vai até o final de Êxodo, até o 40, se não me engano, é quando Deus faz o detalhamento do projeto arquitetônico.
do centro de culto. O tabernáculo, que a posteriori viria a ser o templo, no caso de Salomão. As medidas da arca, as medidas do propiciatório, o tamanho da cortina, quantas argolas vão pendurar a cortina, a altura da mureta que cerca o tabernáculo, com que material se faz o peitoral da roupa do sacerdote, linho, blá blá blá, vai ter amêndoa na beiradinha, é muito detalhado. Os irmãos já devem ter lido esse texto, está de Êxodo 25 até 40, que depois é repetido lá em Êxodo, em Deuteronômio. E não somente isso, fala também das festas. Eles teriam festas, que também já está em germe aqui no mandamento 4 do sábado, que depois tem um desdobramento mais primitivo aqui em Êxodo 23, depois vai ter um desdobramento muito mais detalhado lá em Deuteronômio. Quando você vai em Êxodo 23, você vê que Deus já fala de a guarda do sábado, no verso 12, e 3 festas principais, nos versículos 14 e 19, que é os asmos e a Páscoa. Lá depois ele vai desdobrar isso mais ainda, porque Deus é progressivo, sempre progressivo, ele não joga tudo de uma vez. A coisa vai se desdobrar em a guarda do sábado e 7 festas. As 4 festas de primavera e as 3 de outono. Sim. Tem alguém que faz uma pergunta para tomar uma água? Não, é porque eu estava lembrando da questão do sábado, porque não é uma questão que vem desde a criação, que Deus descansou. Quando ele deu a lei, ele falou sobre esse descanso dele. Aqui ele está determinando como uma obrigação para a nação de Israel. Inclusive, se um judeu não praticasse, ele era apedrejado. Tem o caso do Acã. O Acã é um rapaz que estava colhendo lenha, de bobeira, assim, esqueceu, foi colher lenha, Moisés pegou, apedrejou o cara. Acã foi o que... da capa babilônica. Mas eu estava lembrando de um estudo que a gente fez há muito tempo atrás, que quando na igreja, que fala sobre o estabelecimento, em vez de ser o último dia da semana, ser o primeiro, porque a gente já começa a semana no descanso. Exatamente. Você lembra desse? Existe todo um estudo sobre isso, baseado em Hebreus e coisa e tal, que é um assunto longo. Tem uma postura que fala sobre 33 razões pelas quais eu não guardo o sábado. Só precisa de uma, porque o sábado é para Israel. Mas todas as 33 estão relacionadas diretamente com Israel. Tipo assim, pode ter 33 razões porque o Carlos não usa absorvente, mas uma já é suficiente. Eu não sou mulher. Tô com a onda na cabeça? Entendeu? Essa é uma analogia um pouco, né, grosseira. Pode existir 333 razões porque o Carlos não usa absorvente íntimo. Mas uma é suficiente. Eu não sou mulher. Mas... Entendeu? Pode ter 1 bilhão de razões porque a igreja não guarda o sábado, mas não suficiente, porque isso é peculiar de Israel. Tem o que é peculiar da mulher, o que é peculiar do homem, o que é peculiar da igreja, o que é peculiar... Eu também conheço. Inclusive apresentadores de TV, né? Que já tem um problema de sudorese acentuada, tem uma periferia abdominal muito avantajada, um tecido adiposo muito, né? E ainda com a luz lá, os refletores, tem apresentador, vou tentar quem é, né? Põe na tela, mas usa absorvente para do bravo. Para enxugar o suor, né? Senão não dá uma bolota, né? Dá um octógono. Mas o sábado é uma festa. O sábado está incluído dentro do rótulo festas judaicas. Tanto é que todas as passagens, você vai em Êxodo e Deuteronômio, em todo lugar em que você fala das festas judaicas, a primeira a ser citada é o sábado. Depois vem as 4 festas da primavera, que é os asmos, a da colheita, a Páscoa e o Pentecostes. E falta... não vou falar disso, é no próximo assunto. Não percam na casa do pastor Geraldo o estudo sobre o milênio. No assunto alegria, nós vamos falar que existem 3 festas que ainda são futuras.
Eu não vou falar quais são não, mas é a do chofar, a expiação e a do tabernáculo. A alegria é um dos pontos que eu acho que nós vamos estar estudando mais, inclusive com os casais, que nós vamos já começar ontem, falando sobre a alegria no relacionamento, né, que começa lá no namoro, que consuma no casamento. Sem alegria, sem amizade, sem amizade, né? Sem amizade e alegria no relacionamento, você vira um negócio. Bom, não, mas eu não entendi, quer dizer que dura só até a hora do sim? Não. Dali pra frente é tristeza? No casamento assim até o final. Ah, tá, até o caixão. Você entendeu, né? Até que a morte o separa. Voltemos ao sábado. Essa foi uma das coisas que os fariseus acusaram Jesus Cristo de não cumprir, porque Jesus curou um homem que tinha a mão ressecada no sábado. Dentre outras coisas. Dentro da sinagoga. Aí Jesus chamou eles de hipócritas. Porque é interessante que os fariseus, eles ficam procurando um cisco no olho de uma pessoa, enquanto eles têm uma trava, ele engola o camelo, né? Então, Jesus disse... Atravessada de ponta. Jesus disse, olha, se seu boi se perde e cai numa vala à noite, no sábado você corre e vai tirar lá, né, um boi. E eu não posso curar um filho de Abraão, o boi é caro. Olha o preço da roupa do boi. O boi são as 12 a roupa. É interessante que o sábado, né, Jesus, ele falou, eu sou... Contra filé está 23 conto filho. Jesus diz, eu sou o Senhor, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Sim. Ali está o próprio Deus. O sábado foi feito para quê? Aí tem a questão, os fariseus, eles ficavam procurando um jeito de acusar Jesus e não acharam nada para o acusá-lo. E isso é tão interessante porque... Inclusive, não querendo interromper, a questão da inculpabilidade de Jesus é tanta que o Pilatos falou, não vejo culpa nenhuma. O bandido que estava do lado da cor falou, olha, esse aqui não fez nada. Ninguém realmente, ele foi condenado e crucificado, mas eu vi isso recentemente, existem uns 5 testemunhos ao redor dele, falando, olha, ele não tem culpa nenhuma não. Em 1 Pedro capítulo 2 fala que ele não cometeu nenhum pecado. Sim. Nenhum. Então, mas em relação aos sábados... Ele era ázimo. Outra coisa que eles refutaram, por exemplo, os discípulos de Jesus colher espigas de milho na estrada no dia de sábado. E aí Jesus... sem lavar a mão. Sem lavar a mão, pior ainda. Então os fariseus, eles são terríveis e há hoje muitos fariseus na igreja. Né? Cadê o Samas? Não está aqui hoje não. Ele me contou nunca um fariseu que pegou no pé dele. Pois é, não posso conviver com o irmão porque o irmão eu conheço do passado do irmão. Isso é uma atitude farisaica. Sim. Porque elimina a obra consumada de Jesus Cristo. Que é a única que não pode ser anulada. Então, aí o que acontece? Jesus citou para os fariseus, olha, o que fez Davi no sábado? Ele foi lá de comer os pães da propiciação, ele nem podia comer. Só levita, entendeu? Ainda não só comeu, como deu aos seus homens para comer. Então, todo mundo com a mão suja. Tentava de todo jeito os fariseus pegar Jesus Cristo, a questão do sábado, e Jesus tinha uma resposta concreta, fundamentada, e que não dava espaço para que os fariseus refutassem os comentários de Jesus Cristo. Sim, é a questão da religiosidade. Como citou o Cliff, nós temos uma tendência para a religiosidade natural. E ao invés de entender o propósito da proposta do sábado, eles ficaram, o judeu é até hoje, preocupado com a tecnicalidade do cumprimento do sábado, o horário, a lua, o jeito certinho, que é o que foi o que fez que essas autoridades acusassem Jesus na época que ele esteve aqui, na sua primeira vinda. Porque eles não entenderam o espírito do sábado, o propósito do sábado. O sábado, eu já até conversei, para você repetir, que a gente já conversou sobre isso, a proposta do sábado é favorecer o homem. A proposta do sábado é, se não tivesse esse aditivo na lei aqui do sábado, o judeu ia pôr o escravo dele para trabalhar assim, 360, igual tem aí nessas fábricas de trabalho escravo lá na Ásia. Né? Até aqui no Brasil, o pessoal de São Paulo pôs os colombianos para trabalhar 18 horas por dia, 20 horas por dia. Vocês já devem ter visto
reportar sobre isso. Os colombianos vêm passando fome, São Paulo, vai lá para São Paulo, chega lá, eles são mantidos em cárcere privado, trabalhando 20 horas por dia, com direito a 2 míseras refeições, e o que eles ganham acaba pagando o que eles estão ingerindo. Ou seja, se Deus não coloca... Interessante que a lei trabalhista nacional fala que a pessoa tem que tomar folga a cada 7 dias. Sim. E um domingo a cada mês. Sim, por isso existem essas regulações. No caso aqui de Israel, Deus sabia que se não, ele conhece o coração do homem, se ele não coloca esse detalhe da obrigatoriedade do descanso, os servos iam trabalhar até morrer. Ou pela própria ganância, ou a pessoa não ia descansar. Existe o workaholic, né? O louco com trabalho em todo lugar. Então Deus fala, olha, é por amor à sua máquina, ao seu hardware, ao seu corpo, eu te projetei, eu te conheço, eu estou determinando o seguinte, e tem que haver períodos de descanso. O sábado foi feito em função do bem-estar do homem, para que ele se preserve. Você vai trabalhar até um certo limite, e no 7º dia você vai descansar. Esse é o propósito do sábado, o benefício do ser humano. O benefício do ser humano. Mas a classe religiosa estava preocupada com a tecnicalidade. Está cumprindo ou não está? Não é a questão de o quão bem isso está te fazendo ou não. Aí Jesus, ele fazia algo que vinha em prol do bem-estar de um ser humano, o que está dentro do espírito do sábado. O espírito do sábado é o seu bem-estar. Se ele cura uma pessoa no sábado, ele está fazendo algo que é consoante, que é pertinente ao propósito do sábado. Então é idiota da parte do religioso acusar Jesus de quebra do sábado por ele estar fazendo aquilo que é a proposta do sábado. O bem-estar da pessoa. Curar a pessoa. Por isso que ele cita esse lance aí de... Mas se você está preocupado com o bem-estar da sua vaca, eu não posso estar preocupado com o bem-estar do ser humano? Você quebra o sábado, né, tecnicamente falando, ao ir resgatar sua vaca no buraco. E por que eu quebro o sábado ao trazer o bem-estar físico para uma pessoa? Num dia que é um dia para o bem-estar físico da pessoa. Então ele está dentro do espírito do sábado, mas fora da tecnicalidade religiosa do sábado judaico. Por isso que ele não cometia pecado nesse aspecto, ele não quebrava a lei de Moisés. Eles é que não tinham entendido o espírito da coisa, como se diz, entendeu? A questão do sábado é isso. Mas de qualquer maneira, o sábado é a ponta de lança das festas. O sábado é que puxa todas as outras 7 festas. 4 da primavera e 3 do outono. Nós não vamos entrar em detalhes delas, mas vamos entrar em detalhes lá no estudo da alegria, que a alegria do Senhor é a nossa força, Inclusive a gente precisa dessa musiquinha. Olha quem está ensinando música. A música é para o outro, né? Não para essa quinta, para outra quinta. Porque essa quinta nós vamos terminar sobre a paz, shalom. E na outra vai ser o estudo da alegria. São as características do reino desse ano. Porque o reino de Deus é justiça, alegria e paz. Deixa eu falar uma coisa. Pode falar. Engraçado. 8 coisas. É só que eu lembrei de uma coisa engraçada, que eu tinha uma colega uma de piada? trabalho. Eu tinha uma colega de trabalho que ela era de uma outra igreja e ela fez questão de deixar bem claro na empresa que ela precisava do sábado, que ela não podia trabalhar no sábado por causa da religião. E já até sabe que igreja ela é. A empresa, até na lei fala que a empresa pode ter esse tipo de remanejamento por causa da constitucional. Da Constituição. Inclusive, também as testemunhas de Jeová são isentas de votar. Então. Aí, mas o engraçado da história é o seguinte, que essa pessoa negociou com a empresa para não trabalhar nenhum sábado, mas aí não queria negociar os domingos.
Mas o domingo é dia de folga, mas você não está vinculado com a religião ao ponto de não querer vincular o sistema civil nacional, mas por que no domingo você não quer abrir mão também? Aí foi muito engraçado, porque gerou uma discussão. Traduzindo, ela é uma folgada. É que eu trabalho de segunda a sexta. Falou, eu não posso trabalhar sextas, aos sábados e aos domingos. Porque eu sou muçulmano, judeu e cristão. Na sexta é o dia principal do muçulmano, no sábado do judeu. E eu, como eu sou um judeu, filho de muçulmano e de uma cristã, não posso trabalhar nem sexta, nem sábado, nem domingo. Minhas religiões não permitem, como diz o outro. Essa questão do O seu cabelo está muito esteticamente bonito, já te falei. Não, obrigado pela parte que me tange. Você tá pedindo mais. Você tá pedindo mais. A questão também do sábado é muito interessante no que se refere à exclusividade. Se não me engano, é segunda-feira, não é? Não é segunda-feira? Você vai fazer a minha parte? É segunda-feira. Amanhã, né? Amanhã. Os irmãos vão mandar e-mails para ele. Aliás, o seu não chegou, não. Mas você falou que mandou. Aliás, eu te mando pelo Google, sei lá o quê. Tá. Mas deixa eu mais a questão do sábado, ela ainda é maior, isso já é de conhecimento nosso, evidente, que é também um dia especialíssimo com relação à comunhão do homem com Deus. Do homem israelita. Do homem israelita. Porque é exatamente no sábado onde o judeu vai para a sinagoga e passa a maior parte do seu dia aprendendo. Os meninos com tenra idade já vão para a sinagoga e para lá Tororô, sentados aos pés de não Gamaliel, mas dos mestres, né? Então o sábado o sábado é muito importante também nesse sentido. Você vai trabalhar de segunda a sexta, você tem uma comunhão, você anda, caminha e consulta a Deus em todo momento, mas o sábado é um dia mais especial ainda. Sim. E exatamente foi o dia que Jesus Cristo, se não estiver enganado, foi o dia que ele mais curou, foi no sábado. Ou pelo menos, porque era sábado, ficava em polgue, né? Que era sábado, e tal. Mas ele provocava mesmo. Ele gostava de suscitar, né, para que as pessoas pensassem. Então existe toda uma lei cerimonial, que é resumida no quarto mandamento do sábado, porque, como bem você disse, é um dia de culto. E as cerimônias, elas, sejam festas, sejam os holocaustos, sejam as ofertas de sangue, tudo isso compõe um mosaico do cerimonial religioso de culto judaico ao único Deus verdadeiro. E como você bem disse, que era praticado especialmente no sábado. Deus determinou um dia para descansar e nesse dia se adora a Deus. Então, existiam festas, existia um sistema de sacrifícios que lidava com o pecado de Israel. Existiam vários detalhes. Para quem conhece um pouco o judaísmo, conhece um pouco de Bíblia, sabe do que eu estou falando. Existia todo um culto que foi prescrito por Deus através de Moisés para que a nação prestasse. Da mesma forma como nós não temos um compromisso com o sábado, ou com o código civil que é pertinente a Israel, ou com o código moral que é pertinente a Israel, ainda assim, nós vamos ver na semana que vem, que esse culto, essas cerimônias que eram peculiares e exclusivas de Israel, elas eram sombras de um sacerdócio maior, do qual agora nós fazemos parte. O templo que Deus mandou, o tabernáculo que Deus Moisés construiu, era uma réplica, uma sombra de um modelo que ele viu lá no céu, de um modelo que foi mostrado para ele. Lá no céu existe um templo
do qual o templo judaico é um reflexo, é um espelho, é uma réplica, é uma cópia. E esse templo judaico, aqui na terra, com seus sacrifícios, com as suas festas, com as suas cerimônias, são sombra de um outro templo, do qual nós fazemos parte, faz sombra de cerimônias que agora nós da igreja praticamos, e que eram liderados por um sacerdote, que é sombra de um sacerdote e de um sacerdócio maior, no qual agora nós estamos incluídos, que é conhecido pelo sacerdócio da ordem de Melquisedeque, do qual Jesus Cristo é o sumo sacerdote e nós somos o sacerdote. É isso que nós vamos ver da semana que vem. Hebreus 10 fala que as coisas lá da velha aliança eram sombras dos bens futuros, os bens que nós agora administramos. Nós temos um culto, e esse culto foi antecipado pela sombra do velho culto. Lembrando que é em Jerusalém é que se deve adorar. E agora é em qualquer lugar. E também, eu falo por específico, como você falou antes. Isso é um contraste no culto judaico, que era só em Jerusalém, agora é no banheiro. E se tiver ao redor, vira lá para o lado do santuário, lá para o lado, e ora com isso também. Evidente que não vai caber todo mundo em Jerusalém para ficar adorando no sábado, né? Muita gente. Mas virado, como tem as colocações de assunto lindo na semana que vem. Sugiro que os irmãos não percam. Eu gostei muito desse assunto. Vamos orar?